O Egito sempre foi famoso em todo o mundo. Mesmo no mundo antigo, seus mistérios e feitos incríveis de engenharia estrutural são até hoje inacreditáveis para nós. E mesmo que descobertas venham à luz ocasionalmente, a maioria dos segredos do Egito estão muito bem guardados nas infinitas areias escaldantes. O Egito alcançou feitos tão incríveis que muitas pessoas ainda acreditam que os antigos egípcios devem ter estado em contato com seres alienígenas. Desde o cemitério de 1 milhão de homens até a Cidade de Ouro, vamos explorar 6 estranhas descobertas feitas recentemente no misterioso Egito. Bem-vindo ao universo dos fatos! Antes de continuarmos, verifique se você já deixou o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Número 1. Cova de Mãos Gigantes. A Terra do Egito é um lugar misterioso e mágico que capturou a imaginação de gerações de mentes curiosas até hoje. Nesta fascinante região, continuamos a ser surpreendidos, encantados ou até mesmo aterrorizados, apesar de centenas de anos de escavação e exploração. Em 2011, arqueólogos escavando no local de Avaris, entre a grande cidade antiga egípcia, fizeram uma descoberta verdadeiramente surpreendente e chocante. Desenterraram 4 covas antigas que haviam sido escavadas perto de um complexo palaciano e continham várias mãos desmembradas, totalizando 16 mãos separadas. Todas elas eram significativamente maiores do que a média de uma mão humana. Foram encontradas no palácio do rei Khan dos Ixos, um povo do oeste asiático que governava partes do norte do Egito. 2 dos poços contendo os membros misteriosos estavam localizados do lado de fora de uma grande sala do trono, enquanto os outros 2 estavam na parte externa do complexo do palácio. De acordo com os cientistas, as mãos tinham 3.600 anos, eram notavelmente grandes e todas eram mãos direitas. Isso levou à especulação de que poderiam ser a primeira evidência física de uma prática antiga, mas bastante comum, a mão direita cortada de um inimigo ou recompensa, apresentada ao rei ou líder como prova de vitória. As mãos eram trocadas por ouro e depois jogadas nessas covas feitas sob medida. Número 2. Estátua gigante de Ramsés II. Há alguns anos, um grupo de arqueólogos internacionais desenterrou 2 estátuas antigas absolutamente enormes no meio de um bairro moderno movimentado na cidade do Cairo, que um dia foi o local da antiga capital de Heliópolis. A cidade já foi um importante local religioso dedicado à adoração do deus do Sol Ra, e as misteriosas estátuas gigantes são acreditadas representar faraós poderosos da 19ª dinastia e têm cerca de 3.000 anos. Muitas pessoas curiosas observaram com admiração enquanto partes das colossais esculturas submersas eram retiradas da água por empilhadeiras maciças. Essa descoberta única foi aclamada como uma das mais impressionantes descobertas egípcias antigas já feitas. Uma das estátuas tinha uma impressionante altura de 26 pés e era feita de uma pedra dura conhecida como quartzo. Os pesquisadores encontraram o busto da grande escultura, bem como a parte inferior da cabeça, e embora inicialmente não pudesse ser identificada por nenhum entalhe, ao ser encontrada na entrada de um templo dedicado ao rei Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande. O enigmático governante foi um líder poderoso e celebrado do Antigo Egito, conhecido por liderar várias expedições militares que expandiram enormemente o alcance do outrora poderoso Império Egípcio. Os pesquisadores também descobriram a parte superior de uma estátua de calcário em tamanho real de Ramsés, o neto de Ramsés II, que governou durante o século XII a.C. O estranho sobre o rosto da estátua é que foi encontrado ser perfeitamente simétrico até os graus dos ângulos, algo que deveria ter sido impossível com a tecnologia primitiva a qual os antigos egípcios tinham acesso. Número 3. Os não-nascidos. Um século após a descoberta da tumba intocada do faraó Tutancâmon, arqueólogos trabalhando no sítio de Saqqara, perto do Planalto de Gizé, fizeram novamente uma descoberta notável e altamente significativa na forma de uma tumba misteriosa que pertencia a uma rainha pouco conhecida chamada Knif. Ela estava intimamente associada à antiga deusa da guerra Knif, uma figura importante durante a primeira dinastia, mas antes da descoberta, quase não havia menção dela em registros históricos anteriores, tornando a descoberta potencialmente capaz de reescrever a história e alterar nossa percepção da realeza egípcia antiga. Centenas de túmulos foram escavados neste local específico ao longo dos anos, incluindo recentemente alguns que se acredita conterem os restos de alguns dos generais e conselheiros mais próximos ao jovem rei Tutancâmon. Esses aliados políticos foram enterrados em caixões lindamente projetados e decorados com faces únicas que tinham o nome do falecido escrito nelas, e muitas vezes retratavam cenas do livro dos mortos. Mas a descoberta da nova estrutura de pirâmide que pode ter pertencido à antiga rainha, embora muito da vida e morte da rainha Knif permaneça um mistério. Os pesquisadores esperam que a descoberta de sua pirâmide ajude a lançar alguma luz sobre qual era exatamente o papel dela e a extensão de seus poderes. Seu túmulo também é um dos poucos exemplos raros de um sepultamento real do novo reino a ter sido descoberto.
Número 4. 1 milhão de múmias. Cerca de 60 milhas ao sul da cidade egípcia do Cairo, na região silenciosa, quente, seca e arenosa de Fayum, um grupo de arqueólogos tem cavado alegremente em um vasto cemitério antigo que eles acreditam ser o local de descanso final de quase 1 milhão de corpos mumificados. A razão para essa crença é que, nos 30 anos em que estiveram trabalhando neste local incomum, eles descobriram surpreendentes 1.700 múmias diferentes que foram depositadas no que parecia ser enormes sepulturas antigas em massa. Suspeita-se que as almas infelizes tenham sido colocadas aqui por volta do tempo em que o Egito estava sob o controle dos impérios romano e bizantino, entre os séculos 1 e 7 depois de Cristo. Apesar do grande número de corpos, os historiadores não conseguem explicar de onde podem ter vindo, já que a única vila próxima era pequena demais para justificar um cemitério tão extenso. Ainda mais bizarro é o fato de que as múmias parecem ter sido colocadas e agrupadas de acordo com a cor de seus cabelos, aquelas com cabelos loiros em uma área e aquelas com cabelos ruivos em outra. Ao contrário da maioria dos famosos restos mumificados descobertos no Egito, esses parecem ser pessoas comuns em vez de realeza ou outras figuras importantes, que foram colocadas no solo arenoso sem bens ou mesmo caixões. Os corpos estão aqui há mais de 1.500 anos, e entre eles estava um homem estranhamente alto que mediram com mais de 2,10 metros de altura e tinha cabelos ruivos brilhantes. O grupo de pesquisadores que lideram a escavação espera que a descoberta única eventualmente ajude a fornecer insights sobre como era a vida para a pessoa comum durante esses tempos tumultuados. Número 5. Cidade Perdida de Ouro. A descoberta monumental desta cidade perdida de 3.000 anos, sob as aparentemente intermináveis dunas de areia do Egito, está sendo aclamada como uma das descobertas históricas mais importantes já feitas na região. O local notável será oficialmente a maior cidade antiga já encontrada em qualquer lugar no Egito e estava enterrado sob o deserto por vários milênios antes de ser redescoberto por uma equipe dedicada de arqueólogos. Essa chamada Cidade Perdida de Ouro foi desenterrada perto de Luxor, lar do incrível Vale dos Reis. Antes dessa descoberta, muitas pessoas não acreditavam que ela realmente existisse, daí seu nome impressionante. A cidade histórica perdida era conhecida como a Ascensão de Aten e remonta a um período conhecido como a Idade de Ouro do Egito, notadamente durante a quarta dinastia do Antigo Reino, mais de 3.000 anos atrás. De acordo com certos especialistas no campo, como o famoso egiptólogo Zahi Hawass, essa descoberta pode ser possivelmente a mais emocionante e revolucionária desde a icônica descoberta da tumba de Tutankhamon em 1922. Pode eventualmente revelar mais segredos enterrados que poderiam nos contar mais sobre a vida do enigmático jovem faraó. Uma das coisas mais surpreendentes e importantes descobertas dentro das ruínas da cidade antiga até agora são as estatuetas e quinquilharias pertencentes à misteriosa Rainha Atai, esposa de Amenófis III. Os arqueólogos acreditam que a descoberta desta cidade quase esquecida é apenas a primeira de muitas descobertas incríveis a serem feitas nesta área. Qual dessas descobertas você achou mais curiosa? Comente aqui embaixo. Clique em um dos vídeos que está aparecendo para continuar conectado com o universo dos fatos e até a próxima!